vídeo falava lucidez, hoje eu estava assistindo TV, estava vendo uma entrevista de uma escritora nigeriana, ela falando sobre a dificuldade de ser mulher e negra, e ela falou da experiência dela de estar nos Estados Unidos, então achei a entrevista assim, muito boa e muito esclarecedora em certos assuntos. E durante essa entrevista eu fiquei pensando, poxa, será que eu tenho muitos livros de autoras? Eu sabia que eu tinha mais livros de autores, de homens, mas eu queria ter uma ideia de quanto era essa diferença, no caso, na minha biblioteca, nos meus livros. E eu contei quantos livros eu tenho escrito por homens, quantos livros eu tenho escrito por mulheres, e a diferença assim foi avassaladora. Eu tenho em torno de 170 livros escritos por homens e 30 escritos por mulheres. E sinceramente eu acho pouco, assim, eu nunca comprei o livro pensando nisso. Ah, vou comprar de uma autora. Não, hoje eu vou comprar de um autor, sempre comprei do meu gosto, aquele que eu achava interessante ou não. Mas de toda forma, deixo a pergunta, será que precisamos ler mais livros escritos por autoras? E de certa forma eu vou responder essa pergunta, eu acredito que sim. No meio editorial há uma desvantagem muito grande para a mulher, assim. Tiro isso por base em algumas experiências que eu ouvi. No caso, por exemplo, da J.K. Rowling, que é a mais conhecida, que é a autora do Harry Potter. Ela, em uma entrevista, ela estava comentando que ela abreviou o nome dela e deixou o último nome que ela tem porque aparentava ser um homem. Ela não queria botar nenhum dos dois nomes da frente porque as pessoas iam saber que ela era mulher e o livro não ia vender. Isso é muito triste assim de saber. Por exemplo, o pseudônimo dela, que é o Robert Galbraith, que ela publicou 3 livros de romance policial, é um pseudônimo masculino. Novamente, eu acho que ela fez justamente com essa ideia, porque ela sabia que o nome masculino ia vender bem mais se fosse um nome feminino. Lança aqui o desafio de vocês contarem também, assim, na biblioteca de vocês, o número de autores e autoras é o mesmo? Há diferença grande entre eles? Você compra livros pensando nesse quesito? Eu assumo que eu não comprava, assim, eu assumo que é algo que eu tô começando a mudar a minha concepção nesse sentido de que eu preciso ler mais livros de autoras, sim. Eu não esperava que a diferença fosse tão gritante. Apesar de que eu acredito em bibliotecas que a diferença deve ser bem maior que a minha. Mas é isso, tipo, cada editorial tenta taxar até de certas formas os livros escritos por mulheres. Recentemente eu estava com marcador de página, eu estava na faculdade, numa cadeira de crítica literária, o professor comentando que dentro da literatura as divisões, os limites eram tênues, não eram fixos nem muito visíveis. A diferença entre um conto, uma novela e um romance são por detalhes, é muito subjetivo, a literatura é muito subjetiva. E nesse marcador de página que eu estava fazendo propaganda sobre romances femininos. E sinceramente não existe romances femininas, nem masculinas, nem nada. Existem romances, e os romances são feitos para todos os sexos. E além de taxar, você está taxando, dizendo assim, olha, mulher só pode ler isso, os romances femininos. E isso é muito ruim, isso é péssimo. Enfim, a ideia aqui é gerar uma discussão, é gerar uma ideia, é questionar sobre isso. Me veio essa questionamento ao ver a entrevista. É algo que eu pretendo sim mudar, eu pretendo diminuir essa diferença aí daqui para o próximo ano. Vamos ver, né? Daqui a um ano eu vou contar de novo e ver quanto é que tá. Mas a ideia é gerar uma discussão, como vocês comentem, falem, digam aí nos comentários qual a diferença da sua biblioteca, que eu tô curioso para saber. Enfim, é isso. Sugestões, comentem, curta o vídeo e se inscreva no canal.